Felizes somos nós, porque somos de Cristo. É essa alegria que tem que estar no nosso coração, é essa mensagem que a Canção Nova passa todos os dias, a todos os momentos. Verdadeiramente, nós somos felizes, porque somos de Cristo. É uma palavra, é uma notícia que é incansável dentro de nós. Dunga, você é a pessoa mais feliz do mundo, porque você encontrou Cristo. Bom dia. Bom dia você que está em casa. A alegria é muito grande. A Aline, você falou a coisa certíssima. Encontramos a pérola, né? Quando a gente encontra a pérola, como aquela parábola, o homem tinha tudo, tinha tecidos, tinha gado, tinha terra, Evangelho tinha de domingo, tudo, né? Tinha tudo. Mas ele encontrou a pérola e aí? Foi lá e vendeu tudo para ficar com a pérola. Ao mesmo tempo, ele era o homem mais rico do mundo, porque a pérola tinha um valor fantástico, mas ele só tinha a pérola. Então ele não tinha mais a terra, não tinha mais o ouro, não tinha mais a prata, não tinha mais os gados, os tecidos. Ele era o homem mais rico do mundo e mais pobre do mundo ao mesmo tempo. Então, quando nós descobrimos a pérola, e a pérola é Jesus Cristo, mesmo não tendo nada materialmente, ou mesmo tendo pouco materialmente, nós somos muito felizes, porque nós temos tudo. Jesus Cristo é o tudo. Então, para muitos, e pode parecer uma linguagem meio que carola, meio que poética, romântica, utópica, mas é porque ainda não experimentaram ainda, né? Se a pessoa experimentar ter Jesus Cristo, experimentar Jesus Cristo no momento da solidão, experimentar Jesus Cristo no momento da dor, experimentar Jesus Cristo no momento da saudade, né? No momento da pobreza. Tem muitas pessoas que nesses momentos experimentam o quê? Álcool, droga, sexo, adrenalina. Então, não experimentam o autor da vida e aí se tornam viciados, né? E infelizes, depressivos. Por quê? Porque não experimentaram Jesus Cristo. Mas nós que experimentamos Jesus Cristo, eu quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 47. Então, se passou, novo, Dom. Tá, claro, graças a Deus. Mas olha quanto tempo passou e quanta experiência, quantas fases eu vivi na minha vida, né, experimentando Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso. Então você disse certo, eu sou muito feliz mesmo. Por isso que eu gosto muito, sorrindo para a vida. É isso mesmo, é um estado de vida, sorrindo para a vida, gente. E aqui a gente quer continuar partilhando uma verdade, né? Nós soubemos do falecimento daquela cantora hollywoodiana, né? Na verdade, 27 anos, morreu com ao mesmo tempo um dom e um talento tão grande, mas faleceu de uma forma assim tão triste, né? Vendo a nossa juventude em certas realidades. Mas a Canção Nova está aqui, querendo pregar e querendo dar uma outra opção para a juventude. Verdade. Enquanto o mundo tem falado de droga, que o jovem está se destruindo, e é uma realidade, mas nós queremos também olhar a esperança e olhar as sementes desse novo mundo e desse novo tempo que tem sido a realidade do PHN. Ontem a gente conversou de PHN, mas que maravilha de Deus, gente. É atual, é verdade o PHN na nossa vida. Há 2 finais de semana atrás, nós também escrevemos uma página na História do Mundo de ver essa juventude podendo ter uma outra opção. Outra opção. É verdade, essa cantora, ela... 27 anos, cronologicamente jovem, né? Nós sabemos que até os 30 anos somos cronologicamente considerados como jovens. Infelizmente parou a carreira, parou a vida, conheceu a morte por causa da droga, da cocaína, por causa da heroína, da maconha. Nem todo o dinheiro que ela ganhou vendendo milhões e milhões de cópias de disco, uma cantora inglesa, né? De onde vem talvez a melhor música no mundo. E está ali, sucumbida às drogas. A família poderia ter parado a carreira para ela fazer um tratamento, poderia. Ela poderia pedir ajuda, poderia, mas infelizmente ela foi engolida. Os outros canais de televisão, quando faz matéria sobre uma pessoa assim, né, quase que transforma a pessoa numa heroína, num mártir, uma personalidade. Não, a pessoa morreu porque ela foi sucumbida pela drogadição. Ela simplesmente entrou num caminho de vício e conheceu a derrota. Com 27 anos, ela hoje não canta mais. A gente tem pena, tem dó, tem compaixão, reza muito. Sim. Até para que nos últimos momentos da agonia, da overdose, ela tenha clamado por Jesus Cristo, para que ela pudesse conseguir
estar com Deus e tudo mais, que não morresse blasfemando, alguma coisa assim, mas temos pena. Agora, é uma jovenzinha, Verdade. que poderia cantar até os 50, 60 anos, se tornar realmente uma grande cantora, mas infelizmente a droga, a cocaína, os ácidos, a heroína, a maconha, interromperam uma vida. E hoje o mundo todo, os fãs choram, mas não confundam, meus irmãos. Não vamos transformar uma pessoa assim num exemplo de vida, num ídolo. Não. Ela, infelizmente, ela foi engolida pela drogadição, pelo tráfico, né? Por não ter conhecido Jesus Cristo, que liberta todas as pessoas. Então, rezemos pela alma dessa cantora, Amy Winehouse, que ela encontre na eternidade uma resposta para tudo aquilo que ela perguntou aqui na vida, mas que as pessoas que a cercaram são incapazes de dar a ela uma resposta. E muitos jovens correm esse risco também, jovens não tão ricos, não tão famosos, que também vão morrer, infelizmente, de overdose, que não serão notícias, né? Que não se tornarão notícia no telejornal, que vão morrer aí na surdina, no desconhecimento total, na desconsideração total. Então nós, com o PHN, nós podemos oferecer uma opção pela vida. Viva, meu irmão, viva, deixe viver e viva o suficiente para contar a sua história de superação. E por hoje não. E assim a gente vai tocando esse barco, que é lindo, viu? Que é o barco de Deus. É a sua vez de viver. Não vou esquecer disso não, Dunga. Olha, quero convidar você a acessar blog.cançãonova.com/redação para você ouvir uma opinião daquilo que está acontecendo por aí. E é uma opinião Canção Nova, uma opinião baseada nos valores cristãos. Acesse blog.cançãonova.com/redação, tá certo? E enquanto isso, quero ler para você um testemunho de uma jovem que chegou aqui para o nosso Sorrindo para a Vida. Veja que beleza. Sou de Tocantins, me chamo Kelly, tenho 22 anos. Estou terminando o meu curso. Vim aqui agradecer a todos vocês, dizendo meu muito obrigada. Através do programa Sorrindo para a Vida, pude receber muitas gotas de esperança em minha vida. Quantas e quantas vezes Deus se manifestou em minha vida através de vocês. Através das palavras sábias, dos momentos de oração, canções, tudo isso foi e é muito importante na minha vida. O sim de cada um de vocês deram para Deus, o sim que cada um de vocês deram para Deus faz toda a diferença. Veja que beleza que ela escreveu. Estabelece pontes, opera milagres e bênçãos na vida de muitos. Obrigada porque através desse programa vocês me ajudam muito, então agradeço por me ajudarem a chegar até aqui, de alguma forma, mesmo estando longe. Quero aqui ler o nome dela de novo. Kelly Caroline, 22 anos, Tocantins, participando conosco. Isso alegra o nosso coração. E ela dizia aqui, né, Inácio, das canções, todos os momentos aqui no Sorrindo para a Vida, uma oportunidade de levar Jesus. É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Bom dia, Dunga. Meu amigo Sapo aqui, ó. Paróquia, hein? Tá aqui, anotado. Bom dia para você que está nos acompanhando aí, da casa, do trabalho, talvez pela rádio também. Seja muito bem-vindo a este programa. É o nosso momento de oração durante o dia. E hoje eu quero lembrar que é o dia do vovô e da vovó, né? São Joaquim, Santa Ana. Então, assim, um dia muito importante. O Dunga falava de pessoas que estão ao nosso redor que poderiam nos dar algo que é tão precioso, que é Deus, né? E esse casal, Santa Ana e São Joaquim, deram muito exemplo para Nossa Senhora, né? E tudo que ela recebeu de vida de oração, de relacionamento com Deus, para se tornar aquela jovem, né, tão agraciada por Deus, né, querida por Deus, a ponto de Deus colocar o seu filho na vida dela para ser gerado nela, né, para este mundo. Então, hoje, dia do vovô e da vovó, que a gente fique com esse ensinamento, né? Precisamos dar testemunho de Jesus para os nossos filhos, né, para os amigos, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Dom Alberto já dizia, né, que o próximo não é aquele que se aproxima de mim, mas é aquele do qual eu me aproximo, né?
Então, fiquemos com esse ensinamento para o dia de hoje. É verdade. Bom dia, Sapo. Maravilha. Apesar dos meus cabelos brancos, ainda não sou vovô ainda, né? Ainda não. Aqui pintou uma neve aí, mas tá legal. Preciso dar um alô lá para Cariacica. Sim. SS, sexta-feira, na paróquia Jesus Libertador. É como eu Inácio escrever, que eu esqueço sempre os nomes onde eu vou, né? Então estarei lá sexta-feira, eu, a Salete, quer dizer, Salete e Sapo, né? Estaremos em Cariacica, sexta-feira, às 19 horas. Isso mesmo, Maravilha. Salete Sapo, sexta-feira. Isso é SS. SS. Gente, quero aproveitar o momento já e mandar um abraço para minha avó, porque hoje é aniversário da minha avó, gente, a dona Maria Iraci, ali no Mer, no Rio de Janeiro, fazendo 84 anos, se eu não me engano. Eu acho que é 83, 84. Vovó, te amo, sua bênção. Dedico a você a primeira leitura de hoje, que fala sobre a sabedoria dos mais antigos que vão passando de geração em geração. Quero agradecer a sua perseverança, a sua luta, a sua oração, seu desejo de lutar pela família e como tem lutado. Hoje eu pedi a Deus mais 84 anos de vida para a senhora, mas se não for possível, que a gente possa viver bem todo o tempo que Deus der à senhora. Eu a amo e quero testemunhar como é linda a nossa família. Temos muitos problemas, não é verdade? Mas graças a Deus os nossos olhos estão em Deus. Então parabéns, tá, vovó? Sua bênção. Quero convidar você a celebrar conosco o aniversário de alguém da sua família, algum amigo. Liga pra gente, participa conosco, código da operadora 12 3186-2600. Você participa. Como eu mandei o meu parabéns para minha avó, pode ligar pra gente poder partilhar um pouquinho, mas também o seu pedido de oração, o seu testemunho, como a Kelly. 22 anos, gente, que sabedoria essa menina escrevendo do que é a Canção Nova, do que é o Sorrindo para a Vida. Participa conosco, com muita alegria a gente vai trazer sua voz aqui no Sorrindo para a Vida. Pela internet você também fica bem perto de nós participando com a Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Aline, bom dia, Dunga, bom dia para você que está em casa nos acompanhando, né? Eu gostaria também de parabenizar a minha avó, que com certeza está assistindo lá na cidade de Pedreira. Então, parabéns, vó, e parabéns a todos os avós que estão nos acompanhando pelo Sorrindo para a Vida. Gostaria de convidar você que tem a oportunidade, né, de estar tweetando com a gente durante o programa, porque mais que um Twitter é uma oração. Então, gostaria de convidar você também para participar pelo Twitter, nessa esperança, né, de que o jovem tem jeito, que há esperança. Gostaria que você fizesse a sua participação, colocando também o seu pedido de oração, mas também as suas intenções, para que a gente possa rezar juntos essa manhã. Então, fica aqui o convite, o nosso endereço eletrônico é o @sorrindo pra vida e eu estou aqui aguardando a sua participação. Dunga, qual que é a palavra de hoje? Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20, é a palavra que Deus nos inspirou nessa manhã para partilhar com vocês. Vamos preparar o nosso coração, cantando, rezando, porque Deus tem muita coisa a fazer em nós. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. E a palavra que Deus nos deu hoje é uma palavra estratégica nos dias de hoje. Né? O que pode ser uma palavra estratégica no dia de hoje? Nós vamos descobrir ao longo da leitura e da partilha. Deus quer uma resposta de cada um de nós. E lembre-se de uma coisa, quando nós decoramos as respostas, o mundo troca as perguntas. Você tem que aprender tudo de novo. Então nunca pense que você está pronto, viu? Nem espiritualmente, nem psicologicamente, profissionalmente, religiosamente. Quando a gente decora as respostas, o mundo mesmo troca as perguntas. E você tem que fazer começar de novo, uma reciclagem. Sempre é importante estar aprendendo algo, né? Então essa palavra, ela é muito interessante para os dias que nós estamos vivendo. Analise primeiro os dias que estamos vivendo. As leis, as passeatas, as polêmicas, as notícias, os filmes, as músicas, os grandes artistas, os que eles falam. Veja o contexto da sua vida, né? Vamos imaginar assim, que você é uma palavra, a sua vida é um texto, e ao seu redor está o contexto de tudo isso. E você está inserido nesse contexto. E nós precisamos dar uma resposta para o mundo. É por isso que Deus pergunta aqui nesse trecho, uma pergunta muito interessante. Vamos lá. O título é A Profissão de Fé de Pedro. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Retomou Jesus: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, Jesus, ele faz essa pergunta constantemente a nós. Constantemente Jesus nos provoca, como provocou aqueles discípulos que eram liderados por Pedro, por Simão, que depois veio a se chamar Pedro. Lembrando que Simão significa quebradiço, frágil, uma varetinha. E Pedro, Cefas, né? Rocha. Então Jesus troca o nome de Simão, que é frágil, para rocha, pedra, que é forte. Jesus estava numa região chamada Cesareia de Filipe. Essa região, que eu já tive a graça de visitar algumas vezes, ela fica aos pés de um monte chamado Monte Hermon. Esse monte é muito importante lá em Israel, muito importante, porque no cume desse monte, praticamente o ano todo,
ficam aquelas geleiras, porque em Israel também neva, lá também faz muito frio de vez em quando. E esse frio, essa neve é acumulada aí sobre o Monte Hermon, que vai se derretendo ao longo do ano e vai alimentando o Mar da Galileia, que é a fonte de vida de toda Israel, mas também da Jordânia, da Síria, ajuda muito o Egito, a Palestina. Então, é uma região estratégica. E mais, lá embaixo, no pé do monte, onde Jesus estava, duas características. Primeiro, que era um lugar pagão, onde muitos cultos a deuses pagãos, muitos sacrifícios de crianças. E ali também, uma outra característica, um lugar de muitas piscinas naturais, muitas piscinas naturais. Então, as pessoas mais ricas, bem ricas, que tinham problema de uma doença de pele, uma erisipela, uma lepra, uma doença de pele, iam se tratar naquele lugar. Por quê? Pelas más condições de higiene daquela época, pela dificuldade da medicina em encontrar remédios, um dos maiores tratamentos era o quê? A limpeza. Você manter seu corpo limpo. Para isso você teria que estar num lugar de muita água, que não é o caso de Israel. Mas nessa região de Israel, ali sim, até hoje, se encontra muita água, muitas piscinas naturais, além do gelo que se derrete. Então, Jesus estava num lugar estratégico. Jesus estava num lugar onde o paganismo imperava, onde muitas pessoas de bens, muitas pessoas ricas moravam, mas eram pessoas ricas também carentes, porque estavam doentes, se tratando com aquelas águas até mesmo medicinais para a época. E ali, Jesus quis criar um agito, digamos assim. Jesus andando no meio daquele povo, Jesus vendo a situação daquele povo pagão, sacrificando crianças para que mandasse mais água, mandasse mais isso, mais aquilo. Jesus vendo aqueles ricos naquelas condições de doenças, como a lepra, por exemplo, andando no meio daquele povo. Jesus um dia reúne lá os seus discípulos e faz essa pergunta para eles. Olha, vocês estão andando no meio do povo aí, no meio do povo pagão, no meio do povo ricão, no meio dessa turma aí. E aí, quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem ser o Filho do Homem? Ele estava falando dele mesmo. Ah, Jesus, uns estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias, que ressuscitou e veio de novo. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, ou então algum dos profetas. Ah, é isso que estão dizendo de mim? É, estão dizendo, e devem ter dito muitas outras coisas ainda. Ah, então é isso? Tá. Então é isso que o mundo diz de mim? É. E vós? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Olha que interessante. Jesus queria saber o que a Aline achava dele, o que o Dunga achava e dizia dele. Então essa pergunta é estrategicamente maravilhosa. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, algum dos profetas. E Jesus pergunta, mas e vós? Retomou Jesus. Quem dizeis que eu sou? O que vocês podem dizer de mim? Então imperou um silêncio. E agora, qual será a resposta? E Simão, o líder daqueles 12, digamos assim, ou daqueles discípulos, né? Deviam ser mais do que 12, né? Até então, aqueles que seguiam Jesus. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão dá um passo à frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, vamos entender o que significa dizer que Jesus era o Cristo. Cristo significa ungido. E ungido naquela época era só o rei. Nenhuma pessoa era ungida naquela época. Só o rei. Só o rei de Israel, o rei dos judeus. Como Davi foi rei, como Salomão foi rei. E naquela época era Herodes. Herodes foi ungido para ser rei
Tá certo que foi uma unção meio que às pressas, meio que politicamente correta. O governo romano pegou aquele homem que também era estrangeiro e o tornou rei dos judeus. Não tinha descendência legítima, mas foi ungido para ser rei. Ou então César em Roma, o imperador. Então, Cristo significa ungido. Ungido, só o rei. E de repente, em público, numa cidade pagã, cheio de pessoas ricas, Pedro diz, ainda Simão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o rei. Para aquela época, dizer que alguém era rei, significa, olha, aquele rei que está lá não é rei não, o rei é o Senhor. Então era uma coisa muito arriscada dizer isso. Ali poderia iniciar toda uma perseguição. Aliás, lá na condenação de Jesus, depois de tantas acusações dos saduceus, dos escribas, dos anciãos, dos doutores da lei, Pôncio Pilatos não aceitou nenhuma daquelas acusações e queria soltá-lo. Mas a última acusação, se você se lembra, quando os saduceus disseram, ele se diz ser o Cristo. Opa, Cristo é ungido, ungido é César. Pôncio Pilatos não poderia ficar quieto mediante aquela acusação. Jesus foi para a cruz mediante a acusação de ele se diz ser o Cristo, o ungido, e ungido só o rei. Então, era muito perigoso. Jesus Cristo, né? Tem muitas pessoas que acham que Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome, né? Assim como João Batista. Não, João Batista, Batista significa aquele que batiza. João, aquele que batiza. Aquele que batiza. João Bautista, João Batista. Então, Batista hoje é sobrenome, mas naquela época designava o que a pessoa fazia. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido. João Batista, João aquele que batiza. Então, esse segundo nome era referente àquilo que a pessoa era ou que a pessoa fazia. Chamar Jesus de Jesus, o Cristo, significava Jesus, o Rei. E rei era só o imperador César, ou só o rei dos judeus, no caso, Herodes. Então, por isso que no final, Jesus vai dizer assim, em seguida recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, que ele era o rei, porque senão ele ia morrer antes do tempo. A perseguição seria até mais rápida. Por isso que ele deu essa ordem. Não foi porque ele não queria fama, ou não queria, era humilde. Não diga aquilo. Não, porque se ele dissessem, continuassem a dizer que ele era o Cristo, morreria até mais cedo. Aliás, ele já morreu mais cedo. Em vez de ficar mais tempo na cruz, como era de costume, tiveram que fazer tudo às pressas. Morreu na sexta-feira, no domingo já era Páscoa, então foi tudo muito atropelado. Ele iria morrer até mais cedo. Não digam que eu sou o Cristo. Mas estou só apenas contextualizando você diante desse trecho, que é muito importante. Mas o mais importante de tudo isso é a pergunta que Jesus fez. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Gente, hoje o mundo fala de Jesus de várias maneiras. Por exemplo, quando aparece um padre numa novela, como é que é esse padre? Ou a novela apresenta o padre mulherengo, relapso, abobado, efeminado, ou eles deturpam a figura do padre. E quem é padre para nós? Persona Christi. É Jesus na pessoa do padre. Então, o mundo fala de Jesus do jeito deles. Quando fizeram esse filme falando que Jesus era amante de Maria Madalena, sim, é o jeito que o mundo fala. É como se Jesus estivesse perguntando assim, quem eles estão dizendo que eu sou? O mundo está dizendo isso. O mundo está dizendo que o senhor era amante de Maria Madalena, o mundo está dizendo que o senhor é assim, é relapso, é mulherengo, é corrupto, é inseguro, é bobo. Quando aparece um padre na novela é assim. Eles deturpam a figura do sacerdote. Deturpando a figura do sacerdote, eles estão deturpando a figura que mais se aproxima para nós visualmente de Jesus Cristo. É Ele que está ali no altar,
é Ele que nos atende em confissão, é Ele que nos dá a Eucaristia, é persona Christi. Piadas, músicas. Quando alguém no meio secular vai fazer um programa, não existe programa sério, né, para falar de religião nas televisões seculares. Levam lá um pastor, levam lá um padre e os apresentadores, os convidados malham, ridicularizam. É assim que o mundo fala quem é Jesus Cristo. É assim, é desse jeito. Então, a resposta que o mundo dá, nós já sabemos. O mundo fala isso. Então tá bom. Se o mundo fala isso, ok, não esperava mais do que isso mesmo o mundo. O mundo fala assim. Quando o mundo vem fazer as reportagens aqui na Canção Nova, eles têm a linguagem deles. Temos até que respeitar, são profissionais e tudo mais, mas tem a linguagem deles. Paciência. Então, como o mundo fala? O mundo fala assim. Mas Jesus dizia, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora é com a gente.